Neves enfatiza o nível de integração da comunidade cabo-verdiana no país. Autoridades pro-russas pedem civis que abandonem a cidade de Kherson devido às ofensivas ucranianas. Notícias nacionais e internacionais fazem o telejornal diariamente na televisão da Guiné-Bissau. O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, congratulou-se com a comunidade cabo-verdiana devido à sua integração na Guiné-Bissau. O chefe de Estado cabo-verdiano falou depois de um encontro com aquela comunidade no país. À margem de parcerias e acordos bilaterais, o presidente da República de Cabo Verde procura informar-se do dia-a-dia dos cabo-verdianos residentes na Guiné-Bissau. A propósito, encontrou-se com a mesma este sábado em Bissau para se inteirar das suas preocupações e procurar encontrar soluções que permitam uma estadia saudável da comunidade no país. De acordo com José Maria Neves, a comunidade cabo-verdiana na Guiné-Bissau está bem integrada, pelo que admite a possibilidade de aumentar o número de beneficiários da pensão vitalícia, facilitar os seus concidadãos na aquisição de documentos, sobretudo nacionalidades, aos descendentes, sem esquecer dos esforços em curso por ambos os países no setor dos transportes. Igualmente, o encontro serviu para o presidente da República de Cabo Verde reconhecer e elogiar a contribuição da diáspora no desenvolvimento socioeconómico de Cabo Verde, isto apesar dos impactos da pandemia da Covid-19 e da conjuntura política e económica que hoje se vive no mundo. O presidente da República de Cabo Verde visitou o grupo Santi Comercial. José Maria Neves ficou a saber do processamento da castanha de caju, mas igualmente das dificuldades da sua exportação. No âmbito do cumprimento do programa da sua deslocação à Guiné-Bissau, o presidente de Cabo Verde visitou as instalações do Grupo Santi Comercial instalado há mais de 10 anos no país e intervém em vários setores de desenvolvimento industrial na Guiné-Bissau. José Maria Neves fez questão de saber de perto todos os pormenores sobre a unidade de transformação e processamento da castanha de caju situada na zona industrial de Brás, ao redor de Bissau. Isto é importante, a industrialização do país. E também para o crescimento econômico. E assim a Guiné-Bissau vai ter mais oportunidades de mobilizar empregos e de garantir melhor qualidade de vida para as pessoas. Portanto, são investimentos privados importantes e que, com certeza, vão contribuir para que a Guiné-Bissau esteja em melhores condições de poder competir no mercado internacional, sobretudo quando ganhamos em termos de qualidade. Apesar das dificuldades na exportação para o mercado internacional, a administração do Grupo Santi Comercial admite que a fábrica tem a capacidade para transformar 10 mil toneladas de castanha. Esta unidade de fabricação pode fazer em torno de 10 mil toneladas de castanha de processamento anual. Estamos falando em torno a 8 contendores por mês de amêndoa na exportação. Conseguimos fazer isso. A Guiné tem uma vantagem com respeito a outros mercados de processamento, como seria Índia ou Vietnã, é que estamos a 14 dias da União Europeia ou dos Estados Unidos, escassamente menos de um mês. Outros mercados estão mais longe, é decir, 2 meses. O problema é a acessibilidade dos barcos. É decir, essa vantagem que nós temos de 14 dias perde-se se não há barcos para a exportação, corretamente. Além do preço, que efetivamente, por condições internacionais, os preços han subido muito dos contendores. É decir, é uma terra completamente desconhecida, é um último segredo que tem praticamente o Atlântico. Então, eu invito que eles venham aqui, vejam as bondades da gente, vejam as bondades da terra, que tenham coragem. Este país tem gente para trabalhar, tem riquezas para explotar, tem para desenvolver, tem muita coisa para oferecer. O chefe de Estado cabo-verdiano, impressionado com tudo o que viu e ouviu, diz tratar-se do assunto que abordou com autoridades nacionais o interesse dos empresários do arquipélago virem a investir na Guiné-Bissau. Nós ontem falávamos com o Sr. Primeiro-Ministro no sentido de se garantir mais mobilidade de pessoas e bens entre os dois países. E para isso, uma questão também muito discutida com o Sr. Presidente, que é também Presidente da CDAO, é a questão dos transportes, as ligações aéreas e marítimas entre os dois países. Mas temos que pôr os empresários a conversarem entre si e temos de fazer todo um trabalho comum
no sentido de se garantir os transportes aéreos e marítimos entre Guiné-Bissau e Cabo Verde. O que se faz aqui na Guiné e as potencialidades que a Guiné tem nos mais diferentes domínios interessam e muito Cabo Verde e com certeza os empresários cabo-verdianos. A empresa Santicomercial é referida como o maior empreendimento que opera no setor de transformação da castanha de caju no país. Régulos da África Ocidental prosseguem a sua estadia na Guiné-Bissau. Felicitaram o presidente da República, Narciso Coembalo, pela sua ascensão ao cargo de presidente em exercício da CEDEAO. Régulos de África Ocidental estão a realizar o presente ateliê para mostrar o plano de ação de 2023 a 2024, onde vão debater a sua aprovação. Este ateliê visa 3 objetivos. O primeiro objetivo é de elaborar num primeiro tempo, o plano de ação bienal, nos conduzir à próxima caravana. O segundo objetivo é de como fazer para reforçar a aliança dos chefes tradicionais, associando a outros órgãos que ainda não estão nesta aliança. E o terceiro objetivo é de como fazer para reforçar a coesão e o engajamento social ao nível da África Ocidental, para que a transformação social seja uma verdadeira realidade no nosso seio. As crises alimentares de 2007 e 2008 não poupou o nosso continente, e mais particularmente a África Ocidental, que dispõe de muitas potencialidades agrícolas, levando, nesse sentido, um fenômeno de acaparamento de terras em grandes escalas pelos multinacionais ocidentais, apoiadas pelas suas autoridades e instituições financeiras, com a cumplicidade dos nossos dirigentes africanos. Foi neste grande contexto que nasceu a CGRTEOA. Reconhece desta forma que os chefes tradicionais são reguladores sociais, vozes autorizadas e que intervêm nas suas comunidades para resolverem conflitos sociais, incluindo os que dizem respeito à terra. Em representação do ministro da Administração Territorial, Alberto Gomes afirma que os chefes tradicionais são parceiros do governo no desenvolvimento de qualquer país. A terra pertence ao Estado, mas a terra pertence mais aos chefes tradicionais que ao próprio Estado. Porque o Ministério da Administração Territorial estará disponível a apoiar em qualquer circunstância e em qualquer dimensão a evolução desta plataforma subregional, que me parece extremamente importante. Já está previsto o papel do poder tradicional. Está previsto e a sua participação como parceiro muito importante do desenvolvimento. Por outro lado, o governante garante que a plataforma vai encontrar soluções neste ateliê face à crise mundial. Esta plataforma, no plano que vai desenhar para os próximos 2 anos, vai sabiamente encontrar mecanismos de intercâmbio entre países. Há países muito desenvolvidos africanos relativamente à agricultura e há países que tradicionalmente também têm cultura da agricultura, mas é preciso avançar mais para a sua mecanização. Nós não podemos produzir e não ser suficiente nem sequer para alimentarmos a nós próprios. A mesma equipa de Régulos da África Ocidental aproveitou para felicitar o presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, pela presidência da CEDEAO. Terminou o seminário de Régulos da África Ocidental em Bissau. O objetivo é de sensibilizar as autoridades sobre a participação do poder local nas eleições autárquicas na África Ocidental. É uma iniciativa da Plataforma do Quadro Nacional de Concertação de Organizações Camponesas Agrícolas da Guiné-Bissau, uma célula da Rede de Organizações Camponesas Agrícolas de África Ocidental, na qual participaram régulos de 11 países da sub-região, incluindo da Guiné-Bissau.
O objetivo visa a sensibilização das autoridades nacionais sobre o papel do poder local no processo de realização de eleições autárquicas em África do Oeste. Edson, proprietário do Centro Cultural, José Carlos Schwartz, falou da necessidade de se investir no setor da cultura. O autor destacou também a necessidade de investir, sobretudo, na área da música. A formação gera um impacto positivo em qualquer que seja setor. E quando o assunto é a música e a arte, a tendência de produção do efeito ainda é maior. Como acontece na música guineense neste momento, diz Edson Freira, produtor de eventos e proprietário do Centro José Carlos Schwartz, numa entrevista sobre resultados que o espaço de formação artístico está a contribuir para a sociedade guineense no mundo da música. Eu tenho estado a desenvolver vários trabalhos, independentemente das aulas da música, de produção musical através do seu próprio estudo, também atividades extras que podemos citar, exemplo, a nível de artes cênicas, a nível de teatro e outras formações conexas à cultura. É um trabalho longo, mas que temos estado a desenvolver paulatinamente. O produtor de eventos lembra que a formação traz inovação, criação e recriação, como está a acontecer no seio dos músicos nacionais. Sim, o centro já produziu vários artistas, exemplo, grandes nomes do hip-hop nacional, exemplo do Clash, Azwan, MC Mário, NB, entre outros, estiveram neste estúdio a gravar os seus grandes sucessos, que são músicas muito populares. Hoje em Bissau, o centro está a contribuir muito para a evolução da nossa música, essencialmente da camada juvenil. Edson Freira diz perspectivar a nível do centro várias atividades, incluindo formações. Já temos uma agenda pronta que vai acontecer entre o período de dezembro até julho do próximo ano, em que vamos ter vários espetáculos ao vivo, várias apresentações a nível do teatro e das artes cênicas. Apesar da evolução da música moderna guineense, o país continua a ter poucas escolas da música a nível deste setor. O Presidente da República de Cabo Verde concedeu uma audiência a alguns partidos políticos da Guiné-Bissau. José Maria Neves esteve com os dirigentes do MADEM G15, PRS e do PSGC. As audiências do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, e alguns partidos políticos guineenses começaram com o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15. O coordenador Brema Camará falou da visão. O coordenador Brema Camará falou da visão do MADEM G15 para o país. O coordenador Brema Camará falou da visão do MADEM G15 para o país, com sugestões de complementaridade. Aquilo que a Guiné-Bissau tem de mais é o que faz falta a Cabo Verde. E aquilo que Cabo Verde tem de mais é que faz falta a Guiné-Bissau. Aqui cria-se naturalmente a oportunidade de complementaridade, porque Cabo Verde, nós dizemos que Cabo Verde talvez poderia ter sido Cabo Azul, por ter água em abundância, por ter paz e estabilidade. E a Guiné-Bissau efetivamente é que deve ser Cabo Verde, porque é um país potencialmente agrícola, com um solo muito fértil, com possibilidade de podermos transformar essa agricultura numa potência para podermos ter assim a nossa autossuficiência alimentar. O Partido da Renovação Social viu no Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, um cidadão que tem a Guiné-Bissau como sua segunda pátria. O PRS considera que o chefe de Estado cabo-verdiano está interessado no bem-estar da Guiné-Bissau. Partilhamos com ele a visão do PRS e a leitura que o PRS faz do processo político vigente no país neste momento. Portanto, ouvimos os conselhos do Presidente, preocupado com a criação de condições de estabilidade na Guiné, para que a Guiné possa, de facto, encontrar o caminho que está à procura e as vontades que existem neste momento para congregar todos os esforços para promover o desenvolvimento do país. O PSGC falou da atual situação política do país, bem como
da situação do mesmo partido. É um convite que nos agrada bastante, não é? E nós conversamos sobre a nossa situação política atual, em relação a todo o processo que envolve a eleição legislativa e também a situação que o PAIGC se encontra no país. Então, essa abordagem levou a alguns questionamentos, algumas respostas, algumas questões que foram apresentadas e nós esclarecemos o nosso ponto de vista em relação a isso. Pensamos de que estamos bem posicionados hoje em relação politicamente, apesar de tudo, quanto vocês estão acompanhando diariamente. E foi com o PAIGC que terminaram as audiências concedidas pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, a alguns partidos políticos da Guiné-Bissau, no âmbito da sua visita oficial ao país. E o Presidente da República de Cabo Verde falou das audiências concedidas aos partidos políticos. José Maria Neves quis assim ter uma ideia mais clara e mais precisa da situação vigente na Guiné-Bissau. O Presidente da República de Cabo Verde quis, com as audiências concedidas aos partidos políticos, ter uma ideia mais clara e precisa da situação na Guiné-Bissau. José Maria Neves descartou quaisquer pretensões de imiscuir-se nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Ter uma ideia mais clara, mais precisa sobre a situação política nacional. É claro que, enquanto Presidente de um outro país, não me compete nem avaliar, nem imiscuir-me nos assuntos internos da Guiné-Bissau. Cabe aos órgãos de soberania, cabe aos partidos políticos e à sociedade civil guineense equacionar e resolver os seus problemas políticos e poderei ser positivo, ajudar a construir pontes, ajudar a construir compromissos para o futuro. O Presidente da República de Cabo Verde falou da pertinência da realização das eleições na Guiné-Bissau. O desejo é que as eleições legislativas decorram num ambiente de tranquilidade, de paz. Guiné-Bissau precisa efetivamente de estabilidade, de paz e que todos possam participar nas eleições e que quem ganhar assuma a responsabilidade de governar, quem perder assuma a responsabilidade de fazer oposição. O que eu desejo é que a Guiné-Bissau esteja bem e que o povo da Guiné-Bissau esteja bem. E, nesse sentido, também a região e Cabo Verde estarão bem. As audiências concedidas pelo Presidente da República de Cabo Verde aos partidos políticos eram os derradeiros pontos da agenda da visita oficial do Presidente da República de Cabo Verde à Guiné-Bissau no âmbito das relações de cooperação bilateral entre Bissau e Praia. Centro de Tecnologia de Informação procedeu hoje à entrega de diploma. São finalistas no domínio da informática. 195 formandos do Centro de Tecnologia da Informação receberam os seus respectivos diplomas da conclusão do curso em Informática Básica, Excel Avançado, Programação e Banco de Dados, Rede de Computadores, Manutenção e Configuração dos Computadores, Design Gráfico. Aprender foi o nosso desafio. A escola CTI também foi o local onde começamos a ter responsabilidades, mas acima de tudo foi onde tornamos-nos quem aprendemos Windows, Excel, Word, Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, CorelDRAW, Banco de Dados, Programação, HTML, CSS. Será que foi isso mesmo? Bem, talvez. Mas o aprendizado nunca termina, pois o conhecimento é a única coisa que levamos sempre conosco. Padrinho dos formandos disse que antigamente o curso de informática não era para mulheres. Vou vos dizer aqui uma coisa. Saibam desde já, a formação, este diploma que vocês vão receber daqui a pouco, está ligado, mas não tem nada a ver com o conhecimento. São duas coisas distintas num corpo só.
aqui no diploma. Diploma é prova da formação que vocês receberam. Mas não tem nada a ver com o conhecimento. O fato que está a acontecer aqui neste momento já é uma prova de que eles vão dar resultados positivos, os resultados que sempre vão esperar deles. Pais irresponsáveis, continuem investindo nos vossos filhos. Para a vossa escolha em fazer uma aposta de custos de oportunidade. Isso quer dizer, vocês, em vez de investir os 10, 15, 20 mil que têm em comprar roupa ou irem para piquenique ou ter um utensílio, né? Vocês fizeram a aposta em investir nas vossas formações para adquirir uma competência. Porque sem competência realmente ninguém vai buscar trabalho. O diretor do Centro de Tecnologia da Informática salienta que o centro foi criado para diminuir o desemprego e aumento da produtividade. Neste âmbito, solicita a intervenção do governo em apoiar esta iniciativa. Curso técnico e profissionalizante de CTI tem como objetivo formar profissionais capacitados para dar resposta à necessidade de pessoal qualificado sentido pelas instituições face ao problema da tecnologia. Como resultado, diminuir o desemprego e aumento da produtividade. Aproveito para solicitar uma maior intervenção do governo no sentido de criar as melhores condições para apoio a este tipo de iniciativa no país. Instituições que permitem a fixação dos jovens licenciados de modo a promover o maior equilíbrio a nível nacional e evitar frustração dos jovens formandos. Centro de Tecnologia da Informática foi criado em 2017 com o intuito de formar os jovens em informática. A Academia de Futebol Mutaka é a grande vencedora do Campeonato de Defesa do Bairro de Ajuda. O defesa decorreu no campo do Califórnia. O final do Campeonato de Defesa do Campo Califórnia, organizado pela direção da Jura Sport Clube Bissau, foi marcado com vibração, visto que a partida opôs as melhores equipas do defesa, considerado para muitos de mais atrativo e competitivo da capital Bissau. Na presença de dirigentes desportivos, amantes de futebol e uma massa adepta considerável, a turma da Academia Mutaka entrou melhor na partida, inaugurando o marcador logo aos 9 minutos, através de Domingos Lopes, deixando os adeptos em delírio. Em desvantagem, a equipa de filhos e amigos de Farim tentou reagir, sem grandes problemas para a turma do bairro de Clele. E aos 39 minutos, os comandados de Mr. Kebajassi aproveitaram a desatenção da barra defensiva de Mutaka para empatar o jogo. No reatar do segundo tempo, as duas equipas entraram com a mesma ambição de erguer o troféu, criando perigo tanto para a baliza de Mutaka como a do Farim, mas o resultado do primeiro tempo prevaleceu até o apito final. E na marcação de grandes penalidades, o guarda-redes de Mutaka vestiu-se de herói, defendendo 3 penaltis contra uma da equipa de filhos e amigos de Farim. Importa salientar que o campeão foi premiado com 1.500.000 francos CFA e o vice-campeão 800.000 francos CFA. Entretanto, o presidente da comissão organizadora do Campeonato de Defesa do Bairro de Ajuda congratulou-se com a forma como o evento decorreu. Destacou, sobretudo, o espírito de fair play. Considerado para muitos como o campeonato de defesa mais competitivo, visto que mobiliza um número significativo de equipas de diferentes bairros de capital. Para além de atração, o defesa conta com uma organização que tem por objetivo proporcionar aos jovens um espaço de diversão com vista a diminuir a delinquência juvenil.
Em jeito de balanço, o presidente da comissão organizadora, Brahima Kolijam, para além de considerar o torneio de positivo, mostrou-se satisfeito pelo espírito de fair play demonstrado ao longo do campeonato. O padrinho do campeonato, Mutaro Cissé, promete para o próximo ano alargar o defeso para a camada feminina e as crianças. Entretanto, Kabi Sanha, vice-presidente da Ajuda Sport Clube de Bissau, satisfeito, destaca o papel do futebol na construção de uma sociedade alegre. Segundo o mesmo, consegue congregar diferentes camadas da sociedade num ambiente de festa e de irmandade, uma narrativa sublinhada pelo representante da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, Fortunato Cardoso. E fica assim completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois do intervalo. Muito obrigado pela atenção e eis o prosseguir do Telejornal com notícias do âmbito internacional. Começamos por Burkina, onde as autoridades decretaram serviço militar obrigatório. O mesmo vai compreender jovens entre 18 a 22 anos de idade. Renforcer les rangs de son armée dans la lutte contre les djihadistes. Reforçar a fileira das Forças Armadas na luta contra os jihadistas, o Burkina Faso anunciou uma campanha de recrutamento excepcional de 3.000 militares. Este recrutamento vai se desenrolar a partir do dia 25 de outubro a 5 de dezembro de 2022. Concerne unicamente os jovens nascidos entre o 1º de janeiro de 1992 a 31 de dezembro de 1988. Lembramos que é a segunda vez que as Forças Armadas de Burkina Faso, que conta a volta de 36.000 homens, organiza um tal recrutamento. No abril, 3.000 militares, no qual as idades não excediam 26 anos, tinham já sido recrutados. Avaient déjà été recrutés. Inicialmente prévu a 1.779,2 milhões. Inicialmente previsto 1.700,2 bilhões de francos CFAs, a Assembleia Nacional adotou nesta quinta-feira passada a quando das contas retificativas que equilibrará o orçamento em receitas e despesas para 8 bilhões de francos CFA, seja, uma subida de 5,4%. Estas ratificações se justificam pelos desafios de segurança e dos preços de gêneros alimentícios no mercado internacional, que levou o governo a tomar, no recurso deste ano, medidas necessárias imprevistas na Lei das Finanças que foram adotadas em 2021. Des dépenses imprévues dans la loi des finances adoptée en décembre 2021. O governo beninois annoncé dans un... O governo beninense anunciou num comunicado que o Fórum Mundial sobre a Nutrição da Infância vai se desenrolar em Cotonou de 24 a 27 de outubro de 2022. Acesso sobre o desenvolvimento da alimentação escolar, e este fórum foi organizado pela Fundação Mundial para a Nutrição das Crianças em parceria com vários países, no qual o Benin. Este fórum oferece a oportunidade de interagir com especialistas de todo o mundo e de rever outros programas escolares e refeições e pô-los em ação. Et de voir d'autres programmes de repas scolaires en action. Incursões jihadistas continuam entre a Nigéria e o Níger. As principais vítimas continuam também a ser as populações locais. Pour assurer la sécurité des populations des régions de Difa, Tilla... Para assegurar a segurança das populações das regiões de Difa, Tawa e Elaberi, o governo nigeriano decidiu, nesta quinta-feira, 20 de outubro, de um novo prolongamento de 3 meses do estado de urgência a partir de 3 de novembro. Neste contexto, a situação de segurança nestas regiões continuam bastante fracas nestas localidades. Segundo o governo nigeriano, estas medidas excepcionais visam permitir às forças de defesa e segurança colocadas nessas zonas disporem de meios jurídicos necessários para estabelecer a ordem e segurança pública de todas estas regiões, que sofrem repetidas vezes ataques terroristas, sobretudo de membros de Boko Haram. Attaques à répétition des groupes terroristes, notamment des membres de Boko Haram. O grupo Ofício Sirifiano de Fosfato inaugurou no dia 19 de outubro de 2022
a sua primeira fábrica ultramoderna em Kaduna, norte da Nigéria. Esta nova infraestrutura industrial, OCP, na Nigéria, estende-se a uma superfície de 10 hectares e uma capacidade de produção de 120 toneladas e uma unidade de estocagem de 25 toneladas, um centro de formação moderno dedicado a diferentes parceiros e um laboratório de último grito para análise de qualidades do solo e uma quinta moderna para a realização de ensaios e a formação dos camponeses. Réalisation des essais agronomiques et la formation des fermiers. As autoridades pró-russas pedem à população civil a retirar-se. A situação deve-se à contraofensiva ucraniana. Autoridades designadas pela Rússia para regiões do sul da Ucrânia pediram neste sábado aos civis que abandonem imediatamente a cidade de Kherson diante do avanço da contraofensiva ucraniana. A região foi ocupada por tropas russas em março e anexada em setembro por Moscou. O comunicado, divulgado pela rede de mensagens Telegram, cita um cenário tenso na frente de batalha e um perigo crescente de bombardeios em larga escala. No fim de setembro, o exército ucraniano iniciou uma contraofensiva que permitiu recuperar territórios no leste e no sul do país. O avanço ganhou recentemente um novo impulso no sul de Kherson, a primeira cidade a cair sob o controle russo depois do início do conflito. Recuperar o controle da cidade seria uma grande vitória para a Ucrânia. Na sexta, Kiev reivindicou a tomada de 88 localidades da região. Nos últimos dias, a Rússia iniciou uma operação de retirada dos habitantes com o objetivo de transformar Kherson em uma fortaleza, medida que a Ucrânia considerou uma deportação em massa. O vice-comandante da ocupação russa em Kherson afirmou que quase 25 mil pessoas já foram evacuadas para a margem esquerda do rio Dnieper. E é pela atualidade bélica entre Rússia e Ucrânia que damos por terminada esta edição do telejornal a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção, boa noite, mas o reencontro é para daqui às 21 horas para o Jornal Nacional. Fique bem e até.